O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade, vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós, agora, sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, neste fim de semana estamos nos preparando às solenidades da Ascensão do Senhor e daqui a uma semana, próxima semana, celebraremos a solenidade de Pentecostes. Jesus, na liturgia de hoje, está se despedindo dos seus discípulos e ele está os encorajando a missão que eles deverão cumprir. E Jesus é muito realista. Ele sabe muito bem que os seus discípulos enfrentarão tristezas por causa da sua partida. Uma tristeza passageira, mas depois ele se alegrará e ninguém poderá tirar esta alegria do discípulo do Senhor Jesus. O discípulo que permanecer fiel até o fim, ele alcançará a alegria eterna. O Senhor deve ser sempre a garantia e a certeza de todos aqueles que confiam nele. Diante das dificuldades, diante das tristezas, diante das tribulações, o discípulo deve colocar a sua confiança, a sua fé no Senhor Jesus. O livro dos Atos dos Apóstolos nos apresenta hoje o exemplo de São Paulo, que teve a visão do Senhor, que lhe disse: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém te porá a mão para fazer mal. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e 10. Mesmo diante das ameaças, o Senhor falou ao seu discípulo: não tenhas medo. E o Senhor acrescentou, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta. Diante desta garantia,
o discípulo não pode desistir nem desanimar diante da grande missão que o Senhor Jesus lhe confiou, porque a graça de Jesus nos basta. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, como discípulos do Senhor, devemos perseverar também, apesar das dificuldades, apesar das perseguições. Se nós confiarmos no Senhor Jesus, com certeza o trabalho realizado produzirá a alegria eterna e nada poderá então nos intimidar. Paulo estava cumprindo a missão numa área com muitos problemas. Lá em Coríntios, Paulo enfrentou muitas dificuldades. Ele foi vítima de uma insurreição dos judeus, mas em tudo isso, ele confiou somente no Senhor Jesus. Podemos então fazer um olhar introspectivo para olhar sobre a nossa própria vida, os problemas que estamos enfrentando, as tribulações que estamos enfrentando, as dificuldades que estamos sofrendo cada dia, as tristezas que nós estamos encontrando na nossa vida de dia a dia. Como nós nos posicionamos diante de todos esses problemas? O Senhor Jesus disse a Paulo: não tenhas medo. O Senhor Jesus está dizendo a cada um de nós que está passando por momentos difíceis também, por causa da sua fé, por causa da confiança no Senhor: meu filho, minha filha, não tenhas medo. A minha graça te basta. E assim, confiando no Senhor Jesus, a hostilidade desta sociedade, deste mundo, a hostilidade dos malvados não pode nos afastar do grande amor que Deus tem para conosco. Passando por esses momentos de tristeza e permanecendo fiel ao Senhor Jesus, aí Ele vai nos cumular de alegria e ninguém poderá nos tirar esta alegria. Enquanto o mundo vai se alegrar por causa da tristeza do justo, do discípulo de Jesus Cristo, ele continua confiante na graça e no poder de Deus. E quando chegar aquele momento de consolação, a alegria prometida aos servos fiéis, e aí a pessoa, o cristão, o discípulo, vai então viver esta felicidade junto do Senhor Deus. São Paulo passou por todas essas tribulações, mas ele permaneceu fiel. São Paulo foi denunciado diante do tribunal, foi conduzido diante do juiz, mas ele permaneceu firme e confiante no Senhor. E Deus o defendeu em todos esses momentos, até que o juiz Galião rejeitou todas as acusações contra Paulo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós, às vezes, nos encontramos diante desses mesmos problemas, falsas acusações, mentiras, calúnias, perseguições injustas dos nossos irmãos, conhecidos, familiares, amigos, que querem prejudicar a vida da gente. Mas o que se espera de nós é a confiança e a fidelidade no Senhor Deus. Porque
é somente Ele que é pronto e capaz de nos defender, de nos libertar em todas essas tribulações. Um cristão que acusar o seu próximo injustamente, somente com a intenção de prejudicá-lo, esta pessoa está ao serviço do diabo. Esta pessoa não é de Deus. Esta pessoa necessita fazer o caminho da conversão. São João, na primeira carta, capítulo 3, versículo 13, ele diz: não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. E São João acrescentou: quem não ama permanece na morte. Muitas pessoas continuam vivendo fisicamente, mas a alma já morreu, porque perdeu a capacidade de amar, perdeu a capacidade de se compadecer àquelas pessoas que encontram a alegria apenas em prejudicar a vida dos outros. Essas pessoas necessitam desta graça da conversão do Senhor Deus. Existem essas pessoas profundamente marcadas pela maldade e pensam somente em prejudicar os outros, prejudicar o próximo. Mas, na verdade, estas pessoas se prejudicam a elas mesmas, porque querendo fazer o mal ao próximo, cavando um buraco para o próximo cair, o malvado acaba caindo no próprio buraco que cavou. Portanto, você, irmão, irmã, discípulo fiel de Jesus Cristo, ser corajoso. Não desista diante da missão que Jesus lhe confiou. É esta a firmeza que Jesus está pedindo hoje a seus discípulos no Evangelho de hoje. Mesmo que devemos passar por momentos de tristeza, devemos sempre esperar que dias melhores, dias de alegria, dia de rir, esses dias devem chegar. Vossa tristeza se transformará em alegria, diz o Senhor Jesus, e ninguém poderá vos tirar esta alegria. A glória de Jesus passa pela paixão, a cruz, a morte, para chegar à ressurreição. A ressurreição vem encher de alegria aos discípulos e discípulas fiéis do Senhor Jesus. E ninguém pode tirar mais esta alegria. É uma alegria eterna, é uma alegria que não tem fim. Vamos rezar nesta noite, ao preparar-nos à solenidade da ascensão do Senhor Jesus e à solenidade de Pentecostes. Peçamos ao Senhor Jesus que o Espírito Santo que recebemos no sacramento do batismo, que o Espírito Santo que recebemos no sacramento do crisma, possa iluminar a nossa vida. Que esse Espírito Santo nos ajude a sermos cada dia discípulos, discípulas fiéis do Senhor Jesus Cristo, superando todas as tribulações e colocando toda a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.